Eu me arrumei com tanto carinho naquele sábado de manhã. Escolhi meu vestido azul marinho, aquele que o Pedro sempre dizia que me deixava bonita. Passei um batom discreto e até fiz as unhas na sexta-feira à tarde. Era aniversário da Camila, minha nora, e eu estava genuinamente animada para comemorar com a família. Depois de 2 anos de casamento com meu filho Ricardo, ela ainda me tratava com uma certa frieza, mas eu sempre acreditei que com o tempo as coisas melhorariam. Peguei o presente que havia escolhido com tanto cuidado, um conjunto de joias delicadas que vi ela admirando numa vitrine algumas semanas antes. Gastei uma quantia considerável da minha aposentadoria, mas não me importei. Queria que ela soubesse que eu a considerava parte da família, que eu a aceitava de coração. Cheguei ao salão de festas às 15 horas, como havia sido combinado. O local estava lindo, decorado com flores brancas e douradas, exatamente do jeito que a Camila gostava. Várias pessoas já estavam lá. Amigos do casal, colegas de trabalho, alguns parentes da família dela. Procurei por Ricardo com os olhos e o encontrei perto do bar, conversando animadamente com alguns amigos. Caminhei até ele com um sorriso no rosto, segurando o presente embrulhado em papel dourado. "Oi, meu filho, como você está? A festa está linda", disse, tentando soar descontraída. "Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias." Ricardo se virou para mim e algo em seu olhar me deixou imediatamente desconfortável. Não era o carinho de sempre, nem mesmo a educação básica que esperava. Era algo frio, distante. Ele olhou rapidamente para os amigos e depois para mim novamente. "Mãe, preciso conversar com você", disse ele, me puxando para um canto mais reservado. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado, eu podia sentir. "O que foi, Ricardo? Aconteceu alguma coisa?", perguntei, já antecipando que não gostaria da resposta. Ele respirou fundo e olhou para o chão antes de falar. "Você não pode sentar à mesma mesa que eu hoje. Esse dia é da Camila. Não me faça passar vergonha." As palavras saíram da boca dele como se fossem normais, como se ele estivesse comentando sobre o tempo. Mas para mim, foi como se tivessem me dado um soco no estômago. Fiquei sem ar por alguns segundos, tentando processar o que acabara de ouvir. "Como assim, Ricardo?", consegui perguntar, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. "Eu sou sua mãe. Eu sei quem você é", ele respondeu, agora com um tom ligeiramente irritado. "Mas hoje é sobre a Camila. É o aniversário dela. Você pode ficar na festa, mas vai ter que sentar com outras pessoas. A mesa principal é só para as pessoas mais importantes para ela." Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Pessoas mais importantes? Eu, que cuidei dele durante 28 anos, que abri mão de vários relacionamentos para me dedicar inteiramente à criação dele depois que o pai foi embora? Eu não era importante? "Ricardo, eu não entendo. O que eu fiz de errado?", perguntei, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas me esforçando para não chorar na frente de todas aquelas pessoas. "Você não fez nada de errado", ele disse, mas sem me olhar nos olhos. "É só que a Camila fica desconfortável quando você fica muito perto. Ela sente que você a julga o tempo todo." "Eu nunca julguei ela. Sempre tentei ser gentil, sempre respeitei vocês dois", protestei, minha voz começando a tremer. "Mãe, por favor, não vamos fazer uma cena. Você pode ficar, mas senta ali naquela mesa com os vizinhos da Camila. Eles são pessoas legais, você vai gostar." Olhei para onde ele apontava. Era uma mesa no canto do salão, longe da mesa principal onde estavam os lugares de honra. Senti uma humilhação tão profunda que meu peito doeu fisicamente. Meu próprio filho estava me rebaixando na frente de todos, me tratando como se eu fosse uma parente distante e inconveniente. Fiquei lá parada por alguns minutos, segurando aquele presente dourado, sem saber o que fazer. Ricardo já havia voltado para perto dos amigos, como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. Camila estava do outro lado do salão, sorrindo e cumprimentando os convidados, sem nem ao menos olhar na minha direção. Foi quando meu celular vibrou. Uma mensagem da mãe da Camila, Dona Conceição. "Rosalina, conversei com a Camila e ela me pediu para te avisar que a lista de convidados já está fechada para a mesa principal. É melhor você não vir hoje para evitar constrangimentos. Espero que entenda." Li a mensagem 2, 3 vezes. Não conseguia acreditar.
A sogra da minha nora estava me desenvidando de uma festa para a qual eu já havia sido convidada pelo meu próprio filho. E o pior é que ela estava na festa, sentada na mesa principal como se nada tivesse acontecido. Olhei ao redor e percebi que algumas pessoas já estavam me olhando com expressões de pena ou curiosidade. Será que todos sabiam? Será que eu era a única que não sabia que não era bem-vinda ali? Senti uma mistura de raiva, tristeza e humilhação que nunca havia experimentado antes. Por alguns segundos, pensei em ir até a mesa onde Ricardo havia dito para eu sentar, em fingir que estava tudo bem, em engolir aquela humilhação e continuar ali como se nada tivesse acontecido. Afinal, eu sempre fiz isso, sempre aceitei tudo calada, sempre coloquei a paz da família acima do meu próprio orgulho. Mas dessa vez, algo dentro de mim disse que não, que eu não merecia aquilo, que depois de 59 anos nessa terra, sendo uma boa filha, uma boa mãe, uma pessoa decente que sempre respeitou todo mundo, eu não merecia ser tratada como um estorvo pelo meu próprio filho. Caminhei até onde Ricardo estava e coloquei o presente na mesa ao lado dele. Você pode dar isso para sua esposa, disse, surpreendentemente calma. Espero que ela goste. Mãe, você não vai ficar? Ele perguntou, e por um momento pensei ter visto um vestígio do meu filho ali, uma pontinha de arrependimento. Não, Ricardo, não vou ficar onde não sou bem-vinda, respondi, e me virei para sair. Andei até o estacionamento com a dignidade que consegui reunir, mas quando entrei no meu carro, desabei. Chorei como não chorava há anos, soluçando alto, sem me importar se alguém pudesse me ouvir. Toda aquela dor que eu vinha engolindo há meses, todos aqueles pequenos desrespeitos da Camila que eu fingia não ver, todas as vezes que Ricardo escolheu o lado dela quando deveria ter me defendido, tudo veio à tona de uma vez. Dirigi para casa no automático, as lágrimas secando no meu rosto. Quando cheguei, a casa estava silenciosa demais para uma tarde de sábado. Silenciosa demais para alguém que acabou de descobrir que perdeu o filho que criou sozinha, para uma mulher que nem ao menos fingia me tolerar. Sentei no sofá da sala e olhei para as fotos na estante. Ricardo criança, Ricardo adolescente, Ricardo se formando na faculdade, sempre comigo ao lado. Onde foi que eu errei? Em que momento eu deixei de ser importante na vida do meu único filho? Peguei uma mala pequena e comecei a colocar algumas roupas dentro. Não sabia bem para onde ia, mas sabia que não podia ficar ali naquele momento. Precisava de distância, precisava de tempo para pensar, precisava entender o que havia acontecido com a minha família. 3 dias depois, ainda na casa da minha irmã Helena no interior, meu celular tocou. A casa da Helena sempre teve esse cheiro gostoso de cravo e canela. Quando cheguei lá naquele sábado à noite, com os olhos inchados de tanto chorar e uma mala na mão, ela nem perguntou nada. Só me abraçou forte e disse: "Fica o tempo que precisar, irmã." Helena sempre foi assim, 5 anos mais nova que eu, mas sempre pareceu ser a mais sábia das duas. Quando nossos pais morreram, quando eu me separei do pai do Ricardo, quando perdi o emprego há uns anos atrás, ela sempre esteve lá. E agora, mais uma vez, ela estava me acolhendo sem fazer perguntas. Passei o domingo inteiro deitada no quarto de hóspedes dela, olhando para o teto e tentando entender o que havia acontecido. Como é que meu filho, aquele menino que eu carreguei no colo quando estava com febre, que eu ensinei a andar de bicicleta, que chorou no meu ombro quando levou o primeiro fora de uma menina, como é que ele conseguiu me tratar daquele jeito? "Rosalina, você precisa comer alguma coisa", Helena disse entrando no quarto com uma bandeja. Sopa de galinha, pão quentinho e chá de erva cidreira. Não adianta se matar de fome por causa de quem não merece. Helena, eu não consigo entender. O que foi que eu fiz de errado na criação dele? Perguntei, sentando na cama e aceitando a bandeja. Minha irmã se sentou ao meu lado e suspirou. "Rosalina, você foi uma mãe exemplar. Lembra quando o Ricardo era pequeno e você trabalhava dupla jornada para conseguir pagar a escola particular dele? Lembra de todas as vezes que você abriu mão de sair, de namorar, de viver sua própria vida para se dedicar a ele?" Eu lembrava. Lembrava de cada sacrifício, de cada noite mal dormida, de cada conta paga com dificuldade para que ele não passasse necessidade. Lembrava de como eu me orgulhava quando ele se formou engenheiro, de como eu chorei de felicidade quando ele conseguiu o primeiro emprego em uma empresa boa. "Talvez eu tenha protegido ele demais", murmurei.
mexendo a sopa sem vontade de comer. Talvez eu tenha facilitado tanto a vida dele que ele esqueceu de valorizar o que eu fiz. Oh, ou talvez essa mulher esteja enchendo a cabeça dele, Helena disse. E tinha uma raiva contida na voz dela que eu raramente ouvia. Rosalina, desde que essa Camila apareceu na vida do Ricardo, ele mudou completamente. Você mesma me falou várias vezes. Era verdade. Nos primeiros meses de namoro, Ricardo ainda me ligava regularmente, ainda aparecia em casa para almoçar no fim de semana, ainda me contava sobre o trabalho e os problemas. Mas depois que eles se casaram, essas visitas foram ficando cada vez mais raras. E quando ele vinha, sempre parecia com pressa, sempre inventava uma desculpa para ir embora logo. Lembra da festa de Natal passado? Helena continuou. Você me contou que a Camila não quis vir, porque disse que nossa família era muito simples para ela. Eu tinha esquecido disso. Na época, Ricardo disse que ela estava com dor de cabeça, mas alguns dias depois acabou contando a verdade. Camila achava que nossa família não tinha classe suficiente e preferia passar o Natal com a família dela, que tinha mais dinheiro. E aquela vez que você foi internada com pneumonia no ano passado? Helena insistiu. Quantas vezes o Ricardo foi te visitar? Essa pergunta doeu. Ricardo havia visitado apenas 2 vezes nos 5 dias que fiquei no hospital. E nas 2 vezes ficou menos de 1 hora, alegando que tinha compromissos importantes. Quem ficou comigo foram Helena, algumas vizinhas e a dona Margarida, minha amiga de anos. Helena, talvez eu esteja exagerando. Talvez eles só precisem de espaço. Rosalina, para de arranjar desculpa para quem não merece. Minha irmã disse, mais ríspida do que de costume. Você está tentando justificar o injustificável. Nenhum filho que presta trata a mãe do jeito que o Ricardo te tratou. Passei a segunda-feira caminhando pela cidade pequena onde Helena morava, tentando organizar os pensamentos. Via as famílias nas praças, pais e mães brincando com os filhos, avós carregando netos no colo, e me perguntava se um dia eu teria essa chance com os possíveis filhos do Ricardo e da Camila. Na verdade, eles já estavam tentando engravidar há mais de 1 ano, pelo que Ricardo havia me contado alguns meses atrás. Será que quando o neto chegasse, eu seria incluída na família de novo? Ou será que seria apenas mais uma avó distante, que vê a criança 1 ou 2 vezes por ano? Terça-feira de manhã, Helena disse que precisava ir à cidade resolver algumas coisas e me perguntou se eu queria ir junto. Aceitei. Precisava me distrair. Fomos ao banco, ao mercado, à farmácia. No caminho de volta, paramos para tomar um cafezinho na padaria da Dona Lourdes, que sempre gostou de conversar. Helena, que bom te ver! E a Rosalina, como está? Dona Lourdes perguntou, vindo cumprimentar a gente. Ah, a Rosalina está aqui passando uns dias comigo. Helena respondeu diplomaticamente. Que bom, que bom. E como é que está seu filho, Rosalina? Aquele rapaz bonito que é casado? Está bem, Dona Lourdes. Obrigada por perguntar, respondi, tentando soar natural. Ótimo, ótimo. Sabe, semana passada estava conversando com a comadre Vera. Você lembra da Vera que morava na sua rua? E ela me contou umas coisas interessantes sobre a esposa do seu filho. Senti meu coração acelerar. Como assim, Dona Lourdes? A mulher olhou ao redor como se fosse contar um segredo. A Vera disse que várias vezes viu a moça saindo de casa de madrugada, sozinha, toda arrumada, e voltando só de manhã cedo, quando seu filho já tinha saído para trabalhar. Helena e eu trocamos um olhar. Pode ser trabalho, Helena disse, tentando não parecer muito interessada. Pode ser, Dona Lourdes concordou, mas era claro que ela não acreditava nisso. Mas a Vera disse que era estranho, porque sempre era nos mesmos dias da semana. E uma vez ela viu a moça conversando no portão com um rapaz desconhecido, bem íntimo assim, sabe? Ela achou esquisito. Saímos da padaria em silêncio. Eu não queria acreditar no que tinha ouvido, mas não conseguia tirar aquelas palavras da cabeça. Camila saindo escondida de casa? Conversando com outros homens? Isso explicaria algumas coisas, como a insistência dela em me manter distante da família. Rosalina, você acha que... Helena começou a falar quando chegamos ao carro. Não sei o que pensar, respondi honestamente. Não quero julgar a pessoa sem ter certeza de nada, mas por dentro, minha cabeça estava fervilhando. Lembrei de algumas coisas estranhas que tinha notado nas últimas vezes que estive na casa do Ricardo. Camila sempre atendia o celular em outro cômodo. Sempre ficava nervosa quando chegava a mensagem.
Sempre encontrava motivos para que as visitas fossem rápidas. E tinha aquela vez, uns 3 meses atrás, quando cheguei na casa deles mais cedo que o combinado. Camila estava no telefone e, quando me viu, desligou rapidamente, parecendo assustada. Disse que era uma amiga do trabalho, mas o tom de voz que ouvi antes dela me ver não parecia de uma conversa profissional. Naquela noite, deitada na cama da Helena, fiquei pensando em tudo isso. Será que meu filho estava sendo traído? Será que Camila estava me afastando porque tinha medo que eu descobrisse alguma coisa? Será que toda aquela hostilidade dela era, na verdade, uma forma de se proteger? Pensei em ligar para Ricardo e contar o que tinha ouvido, mas algo me impediu. Ele tinha me tratado tão mal na festa, tinha escolhido humilhar a própria mãe para agradar a esposa. Se eu contasse e ele não acreditasse em mim, ou se ele contasse para ela e ela inventasse alguma desculpa, eu seria vista como uma sogra intrometida e mentirosa. Não, eu precisava de mais informações antes de fazer qualquer coisa. Precisava ter certeza do que estava acontecendo. Afinal, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, Ricardo continuava sendo meu filho. E se ele estava sendo traído, se estava sendo enganado, eu não podia simplesmente ficar de braços cruzados. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava decidir o que fazer comigo mesma. Precisava decidir se ia voltar para casa e fingir que nada tinha acontecido, ou se ia tomar alguma atitude para recuperar minha dignidade e meu lugar na vida do meu filho. Pela primeira vez em 3 dias, senti uma pontinha de algo que parecia esperança. Talvez eu não fosse apenas uma mãe rejeitada. Talvez eu fosse a única pessoa que poderia ajudar meu filho a enxergar a verdade sobre a mulher com quem ele havia se casado. Na madrugada de quarta-feira, meu celular tocou. 3h40 da manhã. Quem liga nesse horário só pode ser emergência ou desespero. Meu primeiro pensamento foi que alguma coisa tinha acontecido com o Ricardo, um acidente. Alguma coisa grave. Atendi rapidamente, ainda meio grogue do sono. Alô? Mãe. Mãe, por favor, me perdoa. Era a voz do Ricardo, mas eu nunca tinha ouvido ele assim. Estava soluçando como uma criança, a voz quebrada, desesperada. Sentei na cama imediatamente, o coração disparando. Ricardo? O que aconteceu, meu filho? Você está bem? Mãe, eu descobri uma coisa horrível. Eu não sei o que fazer. Não sei com quem conversar. Ele parou para chorar mais um pouco. Você pode vir aqui, por favor? Eu sei que não mereço depois do que fiz com você, mas eu preciso da minha mãe. A última frase me quebrou completamente. Por mais magoada que eu estivesse, por mais humilhada que eu me sentisse, aquela era a voz do meu menino pedindo socorro. Claro que eu vou, Ricardo. Onde você está? Em casa. A Camila não está aqui. Ela saiu depois da festa e não voltou mais. Como assim, não voltou? Isso foi na noite de sábado, hoje já é quarta-feira. É uma longa história, mãe. Você pode vir, por favor? Eu vou mandar a localização. Levantei imediatamente e comecei a me arrumar. Helena acordou com o barulho e perguntou o que estava acontecendo. Contei rapidamente sobre a ligação e ela insistiu para ir comigo. Rosalina, são quase 4 horas da manhã. Você não vai dirigir sozinha nesse estado. A viagem até a casa do Ricardo foi tensa. Minha cabeça fervilhava com possibilidades. Será que Camila tinha fugido com outro homem? Será que as suspeitas da dona Lourdes estavam certas? E por que Ricardo estava tão desesperado assim? Não se esqueça de se inscrever no canal e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Quando chegamos, ele estava na porta esperando. Nunca vi meu filho tão devastado. O cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos e inchados, a roupa amarrotada como se tivesse dormido nela. Me abraçou forte assim que saí do carro e chorou no meu ombro como não fazia desde criança. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter tratado você daquele jeito. Eu fui um idiota. Eu fui o pior filho do mundo. Está tudo bem, Ricardo. Estamos aqui agora. Vamos entrar e você me conta o que aconteceu. Helena ficou na sala, enquanto eu e Ricardo fomos para a cozinha. Fiz um chá para ele e esperei que se acalmasse um pouco antes de começar a conversar. Quando finalmente conseguiu parar de chorar, ele começou a contar. Mãe, na festa, depois que você foi embora, eu me senti mal, sabe? Fiquei pensando no que eu tinha feito com você. Mas a Camila disse que era melhor assim, que você ia acabar estragando a festa dela de algum jeito. Engoli seco, mas não disse nada. Deixei ele continuar.
Aí, durante a festa, eu percebi que ela estava estranha, nervosa, olhando o celular toda hora, saindo para atender ligação. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas várias pessoas comentaram que ela estava agindo esquisito. E o que mais? Perto das 10 horas, ela disse que estava passando mal, com dor de cabeça e queria ir embora. Saímos da festa mais cedo, mas quando chegamos em casa, ela disse que ia tomar um banho e depois saiu escondido. Eu só percebi porque acordei de madrugada e ela não estava na cama. Ricardo parou para beber um gole do chá e continuou, a voz tremendo. No domingo de manhã, ela voltou, toda arrumada, com uma desculpa furada de que tinha ido na casa de uma amiga que estava com problema. Eu acreditei porque eu sempre acreditei nela, mãe. Eu nunca desconfiei de nada. E como você descobriu a verdade? Ele levou as mãos ao rosto e respirou fundo. Ontem à noite, segunda-feira, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho. A Camila estava no banheiro, vomitando. Pensei que fosse algo que ela tinha comido, mas ela ficou muito nervosa quando me viu. Insistiu que estava bem, que era só um mal-estar. Meu estômago começou a fazer um frio estranho. Eu já imaginava onde aquela história ia dar. Hoje de manhã, quando fui jogar o lixo fora, eu vi um teste de gravidez positivo, mãe, no lixo do nosso banheiro. Mas, Ricardo, isso é uma boa notícia, não é? Vocês não estavam tentando engravidar? A expressão dele ficou ainda mais sofrida. Mãe, faz 3 meses que eu e a Camila que a gente não tem relação. Ela sempre inventa alguma desculpa, que está cansada, que está com dor de cabeça, que não está no clima. 3 meses, mãe. Senti como se alguém tivesse me dado um murro no estômago. Ai, meu Deus. Confrontei ela quando ela chegou do trabalho. Mostrei o teste. Primeiro ela tentou mentir. Disse que era um teste velho, que tinha feito há um tempo. Mas eu sabia que era mentira porque o teste tinha data de ontem. E o que ela disse quando você insistiu? Ricardo começou a chorar novamente. Ela confessou tudo, mãe. Disse que está grávida de 2 meses, que está tendo um caso com um cara do trabalho dela. Disse que nunca me amou de verdade, que só casou comigo porque eu dava estabilidade para ela. Meu coração partiu vendo meu filho daquele jeito. Ao mesmo tempo, senti uma raiva imensa daquela mulher. Como ela teve coragem de fazer isso com ele? Como teve coragem de destruir meu menino daquele jeito? Tem mais, mãe. Ela disse que estava planejando se separar de mim depois que o filho nascesse. Ia dizer que era meu, registrar como meu e depois pedir pensão. Que monstro! Como uma pessoa consegue ser tão calculista? Ela falou outras coisas também. Ricardo hesitou, como se não quisesse continuar. Que outras coisas, filho? Sobre você, sobre nossa família. Ele me olhou com uma expressão de culpa profunda. Mãe, ela sempre falou mal de você para mim. Sempre inventava coisas. Dizia que você não gostava dela, que você ficava me manipulando contra ela. Senti uma mistura de tristeza e raiva. E você acreditou? Eu não sabia em quem acreditar. Ela era tão convincente, mãe. Sempre tinha argumentos para tudo. Sempre fazia parecer que você estava errada. E eu era idiota demais para perceber que ela estava me manipulando. Que tipo de coisa ela dizia? Ricardo passou a mão no cabelo, claramente desconfortável. Ela dizia que você ficava tentando me controlar, que você não respeitava nosso casamento, que você sempre dava palpite onde não devia. Dizia que se eu não colocasse limites em você, nosso casamento ia acabar. Cada palavra era como uma facada. E você acreditou em tudo isso? Mãe, ela tinha um jeito de falar que parecia que ela estava certa. Ela pegava situações normais e distorcia tudo. Lembra quando você perguntou por que a gente não ia mais jantar em casa aos domingos? Ela disse que isso era você tentando me controlar, que você não aceitava que eu tinha uma família própria agora. Lembrei da situação. Eu tinha perguntado inocentemente por que eles não apareciam mais para os jantares de domingo, que sempre foram tradição na nossa família. Ricardo tinha ficado irritado e disse que eu estava sendo possessiva demais. Ela sempre fazia isso. Pegava suas palavras e torcia tudo para parecer que você estava sendo uma sogra invasiva e chata. Por que você nunca conversou comigo sobre isso? Por que nunca me deu a chance de me explicar? Porque eu achava que ia magoar você. E porque a Camila dizia que se eu contasse para você, você ia inventar mais motivos para não gostar dela. Fiquei alguns minutos em silêncio, processando tudo aquilo. Meu filho havia sido manipulado por uma pessoa calculista e mentirosa, que não só estava traindo ele, como estava destruindo nossa família no processo. Onde ela está agora, Ricardo? Fez as malas e foi embora.
Disse que ia ficar na casa da mãe, até decidir o que fazer. Disse que não queria mais fingir que nosso casamento funcionava. E o que você vai fazer? Não sei, mãe. Não sei de nada. Minha vida inteira desmoronou em uma noite. A mulher que eu achava que amava me traiu, me enganou, mentiu para mim sobre tudo. E eu ainda tratei você mal por causa dela. Levantei e abracei meu filho. Por mais magoada que eu estivesse, por mais humilhada que eu tivesse me sentido, ele continuava sendo meu menino. E agora ele estava destruído, precisando de apoio. Filho, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um advogado. Essa mulher não pode registrar um filho que não é seu como se fosse. E ela não pode sair impune depois de toda essa mentira. Eu sei que preciso tomar providências, mas eu não estou conseguindo pensar direito. Minha cabeça está uma bagunça. Você não vai passar por isso sozinho. Agora que eu sei a verdade sobre tudo, nós vamos resolver isso juntos. Mas antes de mais nada, você precisa se perdoar. E me perdoar também. Mãe, como você consegue me perdoar depois de tudo? Porque você é meu filho, Ricardo. E porque agora eu entendo que você também foi vítima dessa mulher. Ela manipulou você contra mim de propósito. Ficamos conversando até o sol nascer. Ricardo contou outros detalhes da manipulação da Camila, situações que ele estava começando a enxergar com clareza agora que sabia a verdade. Helena fez café da manhã para todos nós e aos poucos meu filho começou a se acalmar. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Tinha mais coisa nessa história, eu podia sentir. Uma pessoa não se torna tão manipuladora da noite para o dia. Camila tinha um plano e eu tinha a impressão de que ainda não sabíamos de tudo. Quando estava saindo para voltar para a casa da Helena, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Dona Rosalina? Aqui é a Patrícia, cunhada do Ricardo. Patrícia era casada com o irmão mais novo da Camila. Só tinha conversado com ela algumas vezes em reuniões familiares, mas ela sempre me pareceu uma pessoa sincera. Oi, Patrícia. Como você está? Dona Rosalina, eu soube do que aconteceu através da minha sogra. A Camila chegou lá hoje cedo, contando uma versão completamente diferente da história. Ela disse que o Ricardo descobriu o caso dela e ficou violento, que ela teve que fugir de casa com medo. Sentiu o sangue ferver. Patrícia, isso não é verdade. Eu estava lá com meu filho a manhã inteira. Ele está arrasado, mas nunca foi violento com ela. Eu imaginei que era mentira, por isso resolvi te ligar. Dona Rosalina, tem muita coisa que a senhora precisa saber sobre a Camila. Coisas que eu venho observando há tempo, mas nunca soube se devia falar. Olhei para Helena, que estava dirigindo, e fiz sinal para ela parar em um lugar seguro. Essa conversa ia ser importante. Que tipo de coisa, Patrícia? A senhora pode se encontrar comigo hoje à tarde? Tem coisas que é melhor falar pessoalmente. Combinamos de nos encontrar às 3 horas da tarde em uma cafeteria no centro da cidade. Helena insistiu para ir comigo, e eu aceitei. Precisava de apoio moral para ouvir o que Patrícia tinha para contar. Quando chegamos no local, Patrícia já estava lá esperando. Era uma mulher na casa dos 40 anos, sempre muito discreta e observadora. Cumprimentou a gente com um abraço e logo começou a conversar. Dona Rosalina, eu casei na família da Camila há 7 anos. De lá para cá, eu venho vendo coisas que me incomodam muito. Mas como ela é cunhada do meu marido, eu sempre preferi ficar quieta. Que tipo de coisas? Patrícia respirou fundo antes de começar. A Camila tem um padrão. Ela sempre fez questão de afastar os homens da família das mães deles. Começou com o irmão mais velho, o Fernando. Como assim? O Fernando era muito apegado à mãe dele, a Dona Conceição. Almoçava lá todo domingo, ligava todos os dias, era aquele filho presente, sabe? Quando a Camila começou a namorar o Ricardo, ela ficou observando a dinâmica da família. E aí ela começou a comentar com o Fernando que achava estranho ele ser tão dependente da mãe. Helena e eu trocamos um olhar. Era exatamente o que tinha acontecido com Ricardo. Ela foi plantando ideias na cabeça do Fernando. Dizia que homem casado não podia ficar ligando para a mãe todo dia, que a esposa dele podia se incomodar, que ele precisava amadurecer e ser mais independente. E o Fernando acreditou? Não só acreditou, como começou a repetir essas ideias para outros homens da família. A Camila é muito inteligente, Dona Rosalina. Ela nunca falava mal da Dona Conceição diretamente. Ela fazia parecer que estava dando conselhos para o bem da família.
Patrícia continuou contando como Camila havia, aos poucos, criado um ambiente onde os filhos homens da família começaram a se sentir culpados por serem próximos das mães. Ela usava frases como "sua mãe precisa aprender a te soltar" ou "mulher casada não pode competir com sogra". E a dona Conceição nunca percebeu? Percebeu sim. Ela chegou a comentar comigo algumas vezes que sentia que estava perdendo os filhos. Mas a Camila sempre foi muito cuidadosa. Nunca fazia nada na frente da sogra. Na verdade, na frente da dona Conceição, ela fingia ser a nora perfeita. Como ela conseguia enganar todo mundo assim? Ela estudava as pessoas, dona Rosalina. Sabia exatamente o que cada um queria ouvir. Com a sogra, ela era a nora respeitosa e carinhosa. Com os cunhados, era a conselheira que queria ajudar eles a serem homens mais maduros. Com as cunhadas, ela fingia ser amiga e confidente. Patrícia contou que presenciou várias situações onde Camila manipulava conversas de forma sutil. Em reuniões de família, ela sempre arranjava um jeito de fazer comentários que plantavam sementes de discórdia. Lembro de uma vez que o Ricardo chegou atrasado em um almoço de família. A dona Conceição comentou, preocupada, que tinha ligado para ele, mas ele não tinha atendido. A Camila disse na frente de todo mundo: "Ai, sogra, o Ricardo já é um homem casado. A senhora não precisa ficar preocupada assim, não. Ele sabe se cuidar." E como as pessoas reagiam? Na hora, parecia um comentário inocente. Até fazia sentido. Mas o que acontecia é que depois desses comentários, o Ricardo se sentia obrigado a provar que era independente. Começava a evitar ligar para a mãe, a recusar convites para almoçar na casa da família. Helena balançou a cabeça, indignada. Que mulher calculista! Tem mais, dona Rosalina. A Camila sempre arranjava compromissos nos dias de reunião familiar. Aniversários, jantares, viagens. Sempre tinha alguma coisa que impedia o Ricardo de estar presente. E ela sempre fazia questão de que fosse algo que parecesse importante. Lembrei de várias ocasiões onde Ricardo havia faltado em encontros familiares porque Camila tinha arranjado outros compromissos. Na época, eu achava que era só coincidência, mas agora estava vendo o padrão. E o caso extraconjugal? Você sabia? Patrícia ficou vermelha e baixou os olhos. Eu desconfiava. Várias vezes, em festas da família, eu via ela conversando muito próximo com alguns homens, e sempre que alguém chegava perto, ela mudava de assunto rapidamente. Por que você nunca contou para ninguém? Dona Rosalina, quem ia acreditar em mim? A Camila tinha criado uma imagem tão perfeita. Se eu falasse alguma coisa, todo mundo ia achar que eu estava com inveja ou criando intriga. Patrícia contou que havia presenciado Camila mentindo sobre vários assuntos pequenos. Inventava compromissos que não existiam. Criava versões diferentes da mesma história para pessoas diferentes, sempre testando até onde conseguia ir com as mentiras. Uma vez eu a vi no shopping com um homem que não era o Ricardo. Estavam de mãos dadas, muito íntimos. Quando ela me viu, soltou a mão dele rapidamente e veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. Disse que era um primo da família que estava visitando a cidade. E você acreditou? Na hora, sim, porque não tinha motivo para duvidar. Mas depois, em uma festa de família, perguntei para a dona Conceição sobre esse primo, e ela disse que não sabia de primo nenhum visitando. Helena perguntou se Patrícia sabia de outras pessoas que tinham sido afetadas pela manipulação da Camila. A prima Joana, que morava aqui perto, costumava visitar a família sempre. A Camila começou a fazer comentários sobre ela ser muito intrometida, que ficava dando palpite na vida de todo mundo. Hoje em dia, a Joana quase não aparece mais nas reuniões. E o pessoal da família não percebe? O problema é que a Camila nunca falava mal de ninguém diretamente. Ela usava uma técnica que eu só fui entender depois. Ela fazia perguntas que plantavam dúvidas. Por exemplo, em vez de dizer, a Joana é intrometida, ela perguntava, vocês não acham que a Joana se mete demais na vida dos outros? Patrícia explicou que essa técnica fazia com que as próprias pessoas chegassem às conclusões que Camila queria. As pessoas se sentiam inteligentes por descobrirem os problemas sozinhas, quando na verdade estavam sendo manipuladas. Comigo, ela tentou fazer a mesma coisa. Começou a perguntar se eu não achava que meu marido era muito dependente da opinião dos irmãos. Felizmente, eu percebi o que ela estava fazendo. E não entrei no jogo dela. Como você percebeu? Porque eu conhecia meu marido. E eu sabia que ele não era dependente de ninguém.
mas a Camila estava tentando criar um problema onde não existia problema. Ficamos conversando por quase 2 horas. Patrícia contou dezenas de situações onde havia presenciado Camila manipulando pessoas e situações. Era impressionante como ela conseguia fazer isso de forma tão sutil que ninguém percebia no momento. Dona Rosalina, tem uma coisa que eu preciso contar para a senhora, mas não sei se devo... Patrícia, depois de tudo que você já contou, pode falar qualquer coisa. A Camila sempre falava muito mal da senhora para as outras mulheres da família. Dizia que a senhora era possessiva, que não aceitava o casamento do Ricardo, que ficava tentando interferir na vida deles. Isso doeu, mas não me surpreendeu. Ela inventava situações que nunca aconteceram. Dizia que a senhora ligava no trabalho do Ricardo para controlar a vida dele, que aparecia na casa dele sem avisar para fiscalizar como ela cuidava da casa. Mas isso nunca aconteceu. Eu sempre respeitei o espaço deles. Eu sei disso, Dona Rosalina. Qualquer pessoa que conhece a senhora sabe que isso não é verdade. Mas a Camila contava essas histórias com tantos detalhes que as pessoas acabavam acreditando. Patrícia contou que Camila havia criado toda uma narrativa sobre como eu era uma sogra difícil e controladora. Ela espalhava essas histórias em reuniões de família quando eu não estava presente, sempre pedindo sigilo para as pessoas não contarem para mim. Ela dizia que tinha pena do Ricardo por ter uma mãe tão dependente, que ele não conseguia se impor porque tinha medo de magoar a senhora. Cada palavra era uma punhalada. Descobrir que durante anos eu havia sido difamada por aquela mulher, que minha reputação tinha sido destruída com mentiras, foi devastador. Dona Rosalina, eu sei que é difícil ouvir tudo isso, mas achei que a senhora tinha o direito de saber. A Camila não só traiu o Ricardo, ela destruiu a família inteira com as manipulações dela. Saí daquele encontro com uma mistura de tristeza e raiva. Tristeza por descobrir o quanto eu havia sido injustiçada, e raiva por perceber como Camila havia destruído sistematicamente os relacionamentos familiares do meu filho. No caminho para casa, Helena comentou: Rosalina, essa mulher é um perigo. O Ricardo teve sorte de descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Mas eu sabia que ainda não era o fim da história. Uma pessoa que consegue manipular tanto assim não ia simplesmente desaparecer da vida do Ricardo. Ela ia tentar alguma coisa, eu tinha certeza. E eu estava certa. No dia seguinte, Ricardo me ligou novamente. Dessa vez, com uma notícia que mudaria tudo. Na quinta-feira de manhã, Ricardo me ligou novamente. Dessa vez, a voz dele estava diferente. Menos desesperada, mas ainda carregada de preocupação. Mãe, você pode vir aqui hoje? Aconteceu uma coisa. O que foi agora, filho? A Camila voltou. Ela está aqui em casa chorando, pedindo uma segunda chance. Diz que quer conversar comigo, que pode explicar tudo. Senti meu estômago revirar. E você? O que disse para ela? Eu disse que precisava pensar. Ela está na sala há 2 horas, chorando, dizendo que me ama, que foi um erro, que está arrependida. Ricardo, você não pode estar pensando em perdoar ela depois de tudo que descobriu. Não é isso, mãe. Eu não vou voltar com ela. Mas ela está dizendo que vai fazer teste de DNA, que se o filho for meu, ela quer tentar de novo. E se não for, ela promete que vai embora da minha vida para sempre. Fechei os olhos e respirei fundo. Aquela mulher não ia desistir fácil. Filho, você quer que eu vá aí? Quero sim, mas não para brigar com ela ou nada assim. Quero que você venha para me apoiar, para me ajudar a tomar a decisão certa. Está bem, eu vou. Helena quis ir comigo novamente, mas dessa vez eu preferi ir sozinha. Precisava conversar com meu filho sem testemunhas. Precisava deixar algumas coisas claras. Quando cheguei na casa do Ricardo, Camila estava realmente lá. Estava sentada no sofá da sala, com os olhos vermelhos de chorar. Quando me viu, seu rosto ficou tenso, mas ela tentou esboçar um sorriso. Dona Rosalina, que bom que a senhora veio. Queria muito conversar com a senhora também. Olhei para ela friamente. Camila! Ricardo estava visivelmente desconfortável com a situação. Mãe, senta aqui. A Camila quer falar com você. Sentei na poltrona em frente ao sofá, mantendo distância. O que você tem para me dizer? Camila respirou fundo e começou a chorar novamente. Dona Rosalina, eu sei que cometi erros terríveis. Sei que tratei mal a senhora. Sei que falei coisas que não deveria ter falado, mas eu estava confusa. Estava com medo. Medo de quê? Medo de perder o Ricardo.
A senhora sempre foi tão importante para ele, eu sentia que nunca ia conseguir ter um lugar na vida dele enquanto a senhora estivesse por perto. Senti uma raiva fria subindo dentro de mim. Aquela mulher ainda estava tentando me manipular, ainda estava tentando fazer parecer que a culpa era minha. Então você decidiu me afastar para ter o Ricardo só para você? Não foi bem assim, ela começou, mas eu a interrompi. Camila, vou te falar uma coisa. Eu conversei com várias pessoas essa semana. Descobri muita coisa sobre você, sobre como você manipula as pessoas, sobre como você vem destruindo relacionamentos familiares há anos. O rosto dela ficou pálido. Eu não sei do que a senhora está falando. Você sabe sim, e sabe também que suas lágrimas e seu teatro não vão funcionar mais, nem comigo, nem com meu filho. Ricardo estava olhando de mim para ela, claramente surpreso com a firmeza da minha voz. Há muito tempo eu não falava assim. Há muito tempo eu não colocava alguém no devido lugar. Dona Rosalina, por favor, me dá uma chance de explicar. Explicar o quê? Que você traiu meu filho? Que está grávida de outro homem? Que passou 2 anos me difamando para todo mundo da família? Que tipo de explicação você pode ter para isso? Camila olhou para Ricardo procurando apoio, mas ele não disse nada. Estava apenas observando a conversa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Eu errei, eu sei que errei, mas eu posso mudar, eu posso ser uma pessoa melhor. Camila, eu disse, levantando da poltrona, você não errou. Você escolheu. Escolheu mentir, escolheu trair, escolheu manipular. E agora está escolhendo continuar mentindo em vez de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e quando falou novamente, a voz dela tinha mudado completamente. Não era mais o tom choroso e arrependido. Era frio, calculista. Está bem, dona Rosalina. A senhora quer que eu seja direta? Vou ser. Esse filho que eu estou esperando pode ser do Ricardo. E se for, a senhora vai ter que me aturar pelo resto da vida, porque eu sou a mãe da criança, e a senhora vai ter que conviver comigo querendo ou não. Ali estava a verdadeira Camila. A máscara tinha caído completamente. E se não for seu filho? Perguntei, mantendo a calma. Aí, a gente conversa novamente. Ricardo se levantou do sofá. Camila, chega. Você pode fazer o teste de DNA. Se o filho for meu, eu vou assumir a responsabilidade pela criança. Mas isso não significa que eu vou voltar com você. Ricardo, você está falando isso agora porque está magoado. Mas quando nosso filho nascer, você vai ver que a gente pode ser uma família feliz. Nosso filho? Ricardo riu amargamente. Você acabou de admitir que nem sabe se é meu filho. Como pode chamar de nosso? Camila percebeu que tinha falado demais e tentou voltar atrás. Eu só quis dizer que existe uma possibilidade. Camila, eu quero que você saia da minha casa. Agora. Ricardo, por favor. Agora, Camila. E só volte aqui quando trouxer o resultado do teste de DNA. Ela olhou para mim com ódio puro nos olhos. A culpa de tudo isso é sua, disse, apontando o dedo na minha direção. Se a senhora não tivesse se metido, a gente tinha resolvido isso entre a gente. A culpa é minha porque seu filho descobriu que você é uma mentirosa? Respondi, sem alterar o tom de voz. A culpa é minha porque você traiu o seu marido? A senhora sempre foi uma intrometida. Sempre quis controlar a vida do Ricardo. Ele nunca ia conseguir ser feliz com a senhora sempre do lado. Ricardo se levantou bruscamente. Chega, Camila! Não fala assim da minha mãe. Ah, agora você defende ela? Onde estava essa defesa quando eu falei para você que ela estava atrapalhando nosso casamento? Eu estava cego, estava acreditando nas suas mentiras, mas agora eu enxergo quem você realmente é. Camila pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Antes de sair, se virou para mim. A senhora pode ter ganhado dessa vez, dona Rosalina, mas se essa criança for filha do Ricardo, a guerra está só começando. Depois que ela saiu, ficamos alguns minutos em silêncio. Ricardo estava visivelmente abalado, mas também aliviado. Mãe, eu preciso te pedir desculpa por tantas coisas. Filho, você já pediu desculpas. Agora a gente precisa seguir em frente. Mas eu preciso que você saiba que a partir de hoje, as coisas vão ser diferentes entre a gente. Sentei ao lado dele no sofá. Como assim diferentes? Eu nunca mais vou deixar ninguém falar mal de você na minha frente. Nunca mais vou acreditar em fofoca sobre você sem conversar contigo primeiro. E nunca mais vou te tratar mal para agradar outras pessoas. Senti os olhos marejarem,
mas eram lágrimas de alívio. Ricardo, você é meu filho. Eu sempre vou estar aqui para você. Mas, a partir de agora, nosso relacionamento vai ter que ser baseado em respeito mútuo. Não quero mais ser tratada como se eu fosse um estorvo na sua vida. E não quero mais que você tome decisões importantes sem pelo menos conversar comigo. Você está certa, mãe. Eu fui um idiota por muito tempo. Você não foi idiota. Você foi manipulado por uma pessoa que sabia exatamente como mexer com você. Mas agora você sabe como isso funciona e não vai mais cair nesse tipo de armadilha. Conversamos por horas naquela tarde. Ricardo me contou outros detalhes da manipulação da Camila, situações que ele só agora estava conseguindo enxergar com clareza. E eu contei para ele sobre a conversa com Patrícia, sobre como Camila havia manipulado outras pessoas da família também. Mãe, você acha que eu sou muito ingênuo? Ricardo, ser uma pessoa de boa fé não é defeito. O problema é quando a gente não aprende a identificar quem não merece essa boa fé. E como eu faço para não cometer os mesmos erros de novo? Observando as atitudes das pessoas, não só as palavras. A Camila sempre falava as coisas certas, mas as atitudes dela nunca batiam com o que ela falava. Decidimos que Ricardo ia procurar um advogado para entender seus direitos em relação ao divórcio e a possível paternidade. Também decidimos que ele ia fazer terapia para lidar com todo o trauma da manipulação. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. Você consegue me perdoar de verdade? Por tudo que eu fiz com você? Olhei nos olhos do meu filho, aquele menino que eu criei sozinha, que eu amei incondicionalmente a vida inteira. Ricardo, eu já te perdoei. Mas mais importante do que isso, você consegue se perdoar? Ele ficou pensativo por alguns minutos. Acho que vai demorar um tempo para eu conseguir me perdoar completamente, mas vou tentar. É isso que importa. O importante é que agora a gente sabe a verdade sobre tudo, e a verdade sempre liberta. Quando estava saindo, Ricardo me abraçou forte. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Filho, mãe nunca desiste. Mãe pode ficar magoada, pode se afastar quando é desrespeitada, mas nunca desiste. No caminho para casa, pela primeira vez em meses, me senti em paz. Não era uma paz completa, ainda tinha muita coisa para resolver. Ainda íamos ter que lidar com as consequências de todos aqueles anos de manipulação. Mas era a paz de quem sabe que lutou pela verdade e venceu. Ainda não sabíamos se a criança que Camila esperava era filha do Ricardo ou não. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Independente do resultado, nossa família nunca mais seria destruída por mentiras e manipulação. E eu nunca mais seria tratada como invisível na vida do meu próprio filho. 3 semanas depois, o resultado do teste de DNA chegou. O envelope chegou numa segunda-feira de manhã. Ricardo me ligou assim que recebeu, mas pela voz dele, eu já sabia qual era o resultado antes mesmo dele falar. Mãe, a criança não é minha. Não senti tristeza nem alívio. Só uma confirmação do que eu já imaginava. Camila havia mentido sobre tudo. Então por que seria diferente com isso? Como você está se sentindo, filho? Livre, ele respondeu sem hesitar. Pela primeira vez em meses, me sinto livre. Combinamos que ele levaria o resultado para Camila pessoalmente. Eu não ia junto. Aquilo era entre eles dois. Mas pedi para ele me ligar depois para contar como tinha sido. A ligação veio 3 horas depois. Mãe, ela tentou de tudo. Primeiro disse que o exame estava errado, que ia fazer outro teste. Depois disse que, mesmo não sendo meu filho, ela queria continuar casada comigo, porque me amava de verdade. E o que você disse? Disse que o casamento acabou no dia que ela me traiu, que não importava mais nada além disso. Ricardo contou que Camila havia tentado mais uma cartada. Disse que ia espalhar para todo mundo que eu tinha convencido ele a se separar, que eu havia destruído o casamento deles por ciúmes. E você acreditou? Ele riu. Mãe, depois de tudo que eu descobri sobre ela, eu não acredito mais em nada que sai da boca dessa mulher. O processo de divórcio foi rápido. Camila tentou dificultar algumas coisas, mas no final acabou aceitando um acordo simples. Ricardo ficou com a casa. Ela levou os móveis e objetos pessoais dela. Não tinha muito que dividir mesmo. Eles tinham casado há pouco tempo e no regime de separação de bens. O que mais me surpreendeu foi como a família da Camila reagiu quando souberam da verdade. Dona Conceição me procurou pessoalmente para pedir desculpas. Rosalina, eu preciso te pedir perdão. Eu sabia que alguma coisa estava estranha com a Camila.
mas não imaginava que fosse tão grave assim. Recebi ela na minha casa com dignidade, mas sem a submissão de antes. Dona Conceição, eu aceito suas desculpas, mas quero que a senhora saiba que eu nunca fiz nada contra sua filha. Sempre tentei ser uma sogra respeitosa. Eu sei disso. E sei também que a Camila manipulou todos nós. O Fernando já está procurando terapia para tentar reconstruir o relacionamento dele comigo. Foi interessante ver como a verdade sobre Camila se espalhou. Não por fofoca ou escândalo, mas porque as próprias pessoas começaram a conectar situações estranhas do passado com o que tinha acontecido. Era como se uma névoa tivesse se dissipado e todo mundo conseguisse enxergar com clareza novamente. Patrícia me ligou algumas semanas depois para contar que Fernando havia conversado com ela sobre como se sentia culpado por ter se afastado da mãe. Dona Rosalina, ele disse que agora entendia como a Camila tinha plantado ideias na cabeça dele. Está tentando recuperar o tempo perdido com a Dona Conceição. O mais gratificante de tudo foi ver como meu relacionamento com Ricardo foi se reconstruindo. Não voltou a ser como antes. Era melhor. Agora ele me consultava sobre decisões importantes, dividia comigo as preocupações do trabalho, voltou a aparecer em casa para almoçar aos domingos. Mas a mudança mais importante aconteceu comigo mesma. Durante todos aqueles meses, sendo tratada como invisível, sendo excluída da vida do meu próprio filho, eu havia perdido a confiança em mim mesma. Havia começado a acreditar que talvez eu fosse mesmo uma sogra difícil, uma mãe possessiva. Descobrir que tudo tinha sido manipulação me devolveu a autoestima. Mais do que isso, me fez perceber que eu tinha sido forte o tempo todo. Forte para aceitar os limites que achava que eram necessários para preservar a família. Forte para engolir humilhações para manter a paz. E forte para, no momento certo, lutar pela verdade. Foi nessa época que eu conheci o João Antônio. Ele era viúvo, 63 anos, aposentado da Petrobras. Nos conhecemos na fila do banco, numa terça-feira de manhã. Ele estava com dificuldade para entender como usar o caixa eletrônico e eu me ofereci para ajudar. A senhora é muito gentil, ele disse com um sorriso sincero. Hoje em dia é difícil encontrar pessoas dispostas a ajudar um estranho. Imagina, foi um prazer. Posso convidá-la para tomar um café? Como forma de agradecer. Há quanto tempo ninguém me fazia um convite assim? Há quanto tempo eu não me sentia vista como mulher? Não apenas como mãe ou sogra ou dona de casa? Aceitei o convite. João Antônio era um homem gentil, educado, interessante. Havia perdido a esposa há 3 anos por causa de um câncer. Tinha 2 filhos adultos que moravam em outras cidades, mas que mantinham contato próximo com ele. Sabe, Rosalina, depois que minha esposa morreu, pensei que nunca mais ia conseguir conversar com uma mulher sem ficar comparando com ela. Mas com você é diferente. É natural, é gostoso. Começamos a nos encontrar regularmente. Íamos ao cinema, caminhávamos na praia, almoçávamos em restaurantes simples. Ele me tratava com um carinho e um respeito que eu havia esquecido que merecia. Você tem uma luz especial, ele me disse numa tarde, enquanto caminhávamos pela orla. É uma luz de quem passou por dificuldades, mas não deixou que elas a endurecesse. Não era um romance de novela, era melhor do que isso. Era um companheirismo maduro, uma afeição sincera entre 2 pessoas que sabiam valorizar momentos simples e gestos sinceros. Ricardo aprovou João Antônio imediatamente. Mãe, faz tempo que não vejo você assim, tão leve, tão feliz. Você não se incomoda que eu esteja saindo com alguém? Por que eu me incomodaria? Você merece ser feliz, merece ter alguém que te valorize. Que diferença da época em que Camila controlava até com quem eu podia ou não me relacionar. 6 meses depois do divórcio, Ricardo me contou que havia encontrado Camila na rua. Como foi? Estranho. Ela estava com outro homem, grávida já de 6 meses. Quando me viu, veio falar comigo como se fôssemos velhos amigos. O que ela disse? Perguntou como eu estava, se eu era feliz. Disse que estava contente com a vida nova dela, que tinha certeza de que a gente tomou a decisão certa. E você acreditou? Não sei se ela estava sendo sincera ou não. Mas sabe de uma coisa, mãe? Não me importei. Não senti raiva, nem mágoa, nem saudade. Não senti nada. Era isso. A indiferença é a maior vingança. Camila havia perdido completamente o poder de mexer com os sentimentos do meu filho. E comigo também.
Algumas vezes eu a via no supermercado ou na rua. Ela sempre tentava manter um ar superior, como se estivesse muito bem sem nós. Mas eu conseguia ver na postura dela que alguma coisa havia mudado. Talvez fosse a consciência do mal que havia feito. Talvez fosse simplesmente o medo de que as mentiras dela fossem descobertas por outras pessoas. O que eu sei é que ela nunca mais tentou se reaproximar de Ricardo. E também nunca mais tentou espalhar mentiras sobre mim. Talvez tenha percebido que ninguém mais acreditaria nela. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que sou uma mulher realizada. Não porque tudo deu certo do jeito que eu queria, mas porque aprendi a valorizar o que realmente importa. Tenho um filho que me respeita e me ama de verdade. Tenho um companheiro que me faz sentir especial todos os dias. Tenho amigas verdadeiras que me apoiaram nos momentos difíceis. E tenho, principalmente, a certeza de que valho muito mais do que eu imaginava. Ricardo está namorando uma moça maravilhosa, a Juliana. Ela é psicóloga, inteligente, carinhosa e, o mais importante, ela faz questão de me incluir na vida deles. Me chama para ir ao cinema, pergunta minha opinião sobre coisas importantes, me trata como parte da família. Dona Rosalina, ela me disse há pouco tempo, o Ricardo me contou toda a história do que aconteceu com vocês. Quero que a senhora saiba que eu admiro muito a força que a senhora teve para lutar pela sua família. É engraçado como a vida dá voltas. Hoje eu sei que nunca fui o problema. O problema era uma pessoa que usava mentiras e manipulação para conseguir o que queria. E quando essa pessoa saiu da nossa vida, a harmonia voltou naturalmente. Não guardo mágoa da Camila. Ela me ensinou lições importantes sobre como identificar pessoas tóxicas, sobre como não abrir mão da minha dignidade, sobre como lutar pelos meus relacionamentos sem me humilhar. E me ensinou principalmente que não importa a idade que a gente tenha, nunca é tarde para recomeçar, para se valorizar, para encontrar pessoas que nos façam felizes de verdade. Ontem, João Antônio me pediu para morar com ele. Ainda estou pensando na resposta. Não por dúvida sobre os sentimentos dele ou meus, mas porque quero ter certeza de que estou tomando a decisão pelos motivos certos. Uma coisa eu sei, seja qual for minha resposta, será uma decisão minha, tomada por uma mulher que recuperou sua autoestima, sua dignidade e sua capacidade de ser feliz. E isso, para mim, já é a maior vitória de todas. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e diga de qual cidade você está nos ouvindo.